Ora viva, gente boa! Vamos hoje procurar ver acerca dos ciclos do mercado. Este é uma visão que, tendo consigo, tu podes andar em qualquer gráfico nu à vontade. Estamos a falar dos ciclos do mercado. Isto é preciso entender, caríssimos, porque entendendo os ciclos do mercado, a pessoa tem uma visão muito boa do gráfico. O gráfico anda só de três formas. O gráfico não faz outra coisa a não ser andar ou para o lado, não é? Temos a apagar aqui. O gráfico ou anda para o lado, né? Isto chama-se lateralização, ou anda para cima, com topos e fundos cada vez mais altos, ou anda para baixo, topos e fundos cada vez mais baixos. Então, nós entendendo essas três situações que acontecem com o gráfico, facilmente podemos ter visão de qualquer mercado. Facilmente podemos andar à vontade em qualquer mercado. E o gráfico também, nós encontramos os tubarões, aqueles que são os big players, as grandes instituições. Eles precisam de liquidez para poder andar. O que é liquidez? É dinheiro para poderem comprar ou vender. Então, quando não há liquidez, eles formam a própria liquidez. E como o gráfico é formado por comportamentos humanos, os big players também são humanos, ou são instituições, ou são grandes robôs que percebem como é que o senso comum pensa, ou como os outros players pensam. Nós sempre sabemos, aprendemos em qualquer sítio que temos o suporte e resistência. Temos aqui o suporte, aqui temos a resistência em cima, aqui temos o suporte. Muita gente sabe que aqui na resistência vai efetuar a venda, não é? Vai efetuar a venda. E aqui no suporte vai efetuar a compra. Então, nós geralmente pomos os nossos stops aqui em cima para vender e para comprar. Isto quando o gráfico está lateralizado. E quando o gráfico está a andar para cima, há os que geralmente trabalham com questão da LTA. Sabem que no terceiro toque o gráfico geralmente sobe, não é assim? Temos o primeiro toque, não é assim? Temos o primeiro toque, tem um segundo toque, traça-se a LTA. E quando o gráfico volta para o segundo toque, né, para o terceiro toque, geralmente efetua-se uma compra aqui. Isto trabalhando com LTA. Também pomos o nosso stop nessas zonas e saímos comprados, não é assim? Porque temos topos e fundos cada vez mais altos. E quando estamos a trabalhar com uma baixa, geralmente trabalha-se com LTB, linha de tendência de baixa, não é assim? Então, temos o primeiro toque, o segundo toque, e aqui no terceiro toque, põe-se o stop nessas zonas, não é assim? E damos uma venda. Isto os big players sabem. E aos que trabalham com canais, não é assim? Aos que trabalham com canais, podemos ver mesmo aqui onde tínhamos esta LTA, é só por mais uma linha paralela daqui assim, não é assim? Nós sabemos que estamos com topos cada vez mais altos, então nós vamos comprando e vendendo dentro deste canal. E quando isto aqui passa, passa o canal, é só vir buscar e ir embora com o mercado. Então, quando estamos com uma LTB, querendo trabalhar com o canal, a história é a mesma, não é assim? Isto vai, desce, fundos cada vez mais baixos, chegou aqui, rompeu, vem buscar e vai. Então, isto os players também sabem, as instituições sabem que como é que pensa todo trader, como é que pensa todo mundo. Então, facilmente eles aqui manipulam também o mercado. Eles criam liquidez. Então, como é que eles criam liquidez?
nós temos que entender aqui algo muito importante, que se nós tivermos esta visão, nós podemos andar numa vontade em qualquer gráfico, basta perceber exatamente em que parte do mercado está, não é? Então, nós trabalhamos à vontade e podemos comprar ou vender com um bocadinho mais de segurança. O mercado, se ele faz três coisas, conforme nós dissemos, que nós temos que entender. Nós, no mercado, temos um momento lateralizado, depois temos uma manipulação, e depois temos uma distribuição. Geralmente isto acontece, não é? Geralmente isto acontece. Aqui temos suporte e resistência. É só gravarmos isto nas nossas cabeças que a coisa vai fluir, não é? Vai fluir. A esta zona nós chamamos de acumulação. O mercado geralmente acumula. E depois ele manipula. Cria liquidez, não é? Manipula. Nós sabemos que aqui na resistência o mercado vai cair, chega, passa. Então pensamos que já está a ir para cima e aqui há os que põem compra nesta zona aqui, não é? Isto continua. Podemos pôr assim. Esta linha continua. Podemos continuar mais ou menos assim, né? Não tem problema, né? Nesta parte aqui as pessoas sabem que chegando aqui, geralmente há de ir para cima e o mercado tende a cair. Então, muitos compradores vão pôr os seus stops aqui, foram stopados. E muitos onde pôr a sua ordem de compra aqui, porque um suporte, uma resistência rompida vira suporte, onde pôr a sua ordem de stop aqui e são stopados, o mercado volta a cair. Então isto vai se chamar de manipulação. Os players manipulam o mercado, não é? Aqui estamos perante uma manipulação. Temos por assim. Manipulação, não é? E por fim, teremos uma distribuição. Por fim, temos uma distribuição cá para baixo. Mas o que acontece? O player, ele sabe que aqui muitos vão pôr ordem de compra. Então, ele tira ainda, liquida aqueles que puseram ordem de compra aqui. Não é assim? Ordem de compra liquida e depois, vindo aqui, muitos vão pôr ordem de venda. E ele volta a entrar, não é? Volta a entrar para o canal, é quando sai. Saindo, já estão a ir os tubarões, não é? Aqui os tubarões já estão a ir embora. Então, isto acontece muitas vezes, né? Então, aqui nessa fase nós já chamamos de distribuição. Chamamos de distribuição. Distribuição. Então, é só prestar atenção nisto, pessoal. Nós temos uma fase onde o mercado está lateralizado, ele acumula, não é? E depois faz uma manipulação. Muitos aqui põem ordem de venda, o mercado continua. Chega aqui, põe ordem de compra, o mercado cai. E depois aqui as pessoas voltam a pôr ordem de compra, o mercado continua a cair. Chega nesta parte que se já vira resistência, põe ordem de compra, o mercado
ordem de venda, o mercado entra de novo no canal, é quando depois sai e vai embora. Nós aqui demos exemplo de um mercado que vai para cima, mas esta manipulação também pode acontecer no sentido contrário, né? Podemos pôr isto aqui no sentido contrário, temos até por algo mais fino, não é? Um mercado que acumula, depois manipula, volta a entrar para o canal, depois vai embora. Aqui estamos perante a mesma realidade do mercado. Se prestarem atenção, nós temos aqui a nossa resistência e temos aqui o nosso suporte, não é? O que é que o mercado fez? O mercado primeiro acumulou nestas zonas e depois manipulou. Aqui muitos tinham ordem de compra. O mercado simplesmente continuou a cair. Chegaram aqui, puseram ordem de venda, o mercado subiu. Chegando nesta zona, muitos puseram ordem de venda, por ser uma resistência, o mercado subiu. E chegando aqui, por já ser um suporte, muitos puseram ordem de compra, o mercado voltou a entrar para o canal e depois é quando ele foi embora, não é? Então prestem atenção nisto, que isto acontece sempre no gráfico. Podemos ver exemplo concreto num gráfico a decorrer, não é? Podemos gravar para sair daqui. Aqui temos um gráfico EURO-JPY, só para prestarmos atenção o que estávamos a ver lá, não é assim? Nós temos o que está a acontecer aqui nesta zona. Nós podemos encontrar uma acumulação. Não seria este o traço. Deixa eu trocar isto. Podemos pôr assim. Nesta zona, podemos falar de uma acumulação, por exemplo. Acumulação. E depois, podemos até pôr isto um bocadinho mais para cima. Agora, aqui não está muito bem visível, mas vamos encontrar mais exemplos à frente. Ele está numa zona, acumulou, ele sobe, não é? Stopa. Não parece nada, mas é muito. Ele stopa as pessoas, simula cair, volta a entrar, não é assim? E vai embora, não é? Se prestam atenção, acumulou, manipulou, simulou descer, tornou a entrar no canal e depois o mercado foi embora, não é? Foi embora. Então, isto aqui acontece sempre no mercado. Podemos dar mais exemplos. Todo o sítio, toda vez isto acontece. Mesmo aqui, onde encontrar, é só prestar atenção. Basta perceber em que fase o mercado está. Vai poder sair-se bem nos seus trades, não é? Mas é só ir treinando, não é? Porque isto aqui não é de um dia para o outro, né? É preciso ir treinando. Aqui nós temos uma zona acumulada. O mercado manipula. O mercado sai
Aqui foi logo, não é assim? Foi logo, não é? Foi logo. É uma situação, não é? Porque não quer dizer que sempre vai cumprir as 3 regras. Esta zona aqui também manipulou, acumulou, manipulou, voltou, foi embora, né? Podemos pôr também aqui. Isto acontece sempre no mercado, só prestar atenção, pessoal, que verão que a coisa é sempre assim, não é assim? É sempre assim. Então, tu sabendo o que está a acontecer, é só prestar atenção e procurar ver onde é que dá a entrada. Acumulou, manipulou. Deixa eu buscar de novo aqui. Manipulou, saiu, entrou, foi embora ao mercado. Não é? Foi embora. Então é só ver questão da entrada, depois explicaremos mais adiante como é que nós fazemos aqui para dar as nossas entradas. Então isto é sempre assim, esta zona aqui acumula, manipula, entra, vai embora. Isto até parece magia, mas isto sempre acontece. Só prestar atenção, ter esta visão de águia, não é? O mercado sempre vai fazer a mesmíssima coisa. Acumulou, manipulou, essa parte não sai exatamente, mas pelos pavios podemos ver que está fora, vai embora, não é? Sempre, sempre, sempre isto vai acontecer sempre. É só prestar atenção. Esta zona, por exemplo, acumulou, com esta aqui manipula, vai embora. O mercado é sempre assim. Então, tentar entender o ciclo em si, não é? Por vezes são poucas velas que dizem isto, né? Só tentar perceber. Vamos terminar aqui para o vídeo não ficar longo, não é assim? Então, temos, por exemplo, esta zona com a mesma vela. Ele acumula tudo aqui. Acumula. Acumula com a mesma vela, manipula aquele que vai. Manipula, estopa todo mundo, volta a passar, estopa todo mundo, entra, vai embora. Então, isto é sempre assim, o mercado será sempre assim. Se nós prestarmos atenção, isso vai acontecer sempre, sempre mesmo. Então, é só tentar ver o que é que o mercado está a fazer, em que fase estou agora. E se chegar a este ponto, chegar a perceber isto aqui facilmente, não é? Acumulou, manipulou, estopou todo mundo, voltou a cair, estopou todo mundo, entrou, foi embora. Os big players vão sempre sozinhos, né? Por isso é que eles manipulam, eles acumulam, manipulam para cima e estopam a todos, voltam a sair, voltam a romper o suporte, estopam todo mundo, entram, estopam todo mundo, que haviam de estar já vendidos, não é assim? Estopam todo mundo, depois é quando saem e vão embora. Porque eles sabem que aqui muitos hão de entrar vendidos, porque alguns ensinam isto na internet, né? Tens um suporte, tens uma resistência. É assim que muitos operam suporte e resistência, não é? O gráfico sobe, suporte, resistência, suporte, resistência. Sabemos que um suporte rompido vira o quê? Resistência. Isto é o que também aprendemos nas opções binárias, não é assim? Não é assim?
Aqui apareceu o famoso pullback, não é assim? Um suporte rompido vira resistência. Uma resistência rompida vai virar o que? Suporte. Não é assim? Uma resistência rompida vira o que? Suporte. Então é mais ou menos isto, né? Espero ter deixado algum conhecimento para agregar valores e aos poucos vamos tentando juntos descobrir, juntos perceber como é que o gráfico funciona. Vão treinando em vários tempos gráficos, 4 horas, 1 hora, 15 minutos, há menos ruído, não é assim? E 5 minutos, 1 minuto, isso pode acontecer, mas não assim claramente. Então vão treinando e um dia chega-se lá. Valeu, pessoal. Tamo juntos. Fui.